Bem-vindo a mais uma live de aquecimento para nossa imersão em apometria terapêutica que vai acontecer no dia 8 e no dia 9, a semana que vem. Vai ser 2 dias incríveis de imersão mesmo. Nós vamos adentrar dentro desse mundo da apometria para entender tudo sobre essa energia maravilhosa, sobre essa técnica que tem libertado muitas pessoas, que me libertou, né, e que está trazendo tanta consciência. É a técnica da nova era, né, a técnica do futuro, a técnica mais profunda. Então a gente poderia chamá-la de teria vários e vários adjetivos para falar dessa técnica incrível. Então, bem-vindo! Vai ser muito legal essa imersão, vai ser muito bom, você vai aprender a se libertar e quem sabe libertar outras pessoas com segurança através da apometria. Nessa técnica você vai poder se atender, vai poder atender outras pessoas, você vai ter um polígrafo, é muito incrível, o polígrafo tá lindo para você poder acompanhar. Você vai ganhar um certificado e vai ser sintonizado no Hospital Astral Bezerra de Menezes, que é o hospital pelo qual eu fui sintonizada quando eu fiz o meu curso de formação há muitos e muitos anos atrás. Então seja bem-vinda, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre precisa ser médium para fazer apometria? Essa é uma grande dúvida de muitas pessoas, né, que entram em contato, que estão querendo entender um pouco dessa técnica, porque muitas pessoas não se diz médium, não enxerga que tem mediunidade. Por que isso, né? Por que tem tanto essa crença, esse dogma? Por que muitas pessoas têm esse pensamento, né? Que é muito equivocado. E eu vou explicar por que é equivocado. Porque partindo do princípio que todos nós somos espíritos e estamos aqui agora no planeta Terra, aqui em Gaia, nesse momento, passando por essa experiência em carne. Por que em carne? Porque esse corpo é todo feito de carne, nós ganhamos essa roupagem para passar essa experiência. E todos são espíritos, né? Os que estão na carne e os que não estão na carne também estão em espírito. Então, partindo desse princípio, já significa que nós estamos mediando entre os planos, né? Nós somos espíritos e aqui agora, nesse momento aqui no planeta Terra, nós somos carne, estamos em carne também. Então nós humanos hoje, né? Estamos humanos, nós mediamos entre os planos, porque somos espíritos. Então, o que é médio? É mediar, é ir em outros lugares. E isso acontece a todo momento com nós. Por isso que muitas pessoas têm a ideia de que não são médios, porque tem na mente que ser médio é incorporar espírito. Ser médio é enxergar espírito, né? E assim outras, também psicografar e tal. As pessoas têm uma ideia de que isso é ser médio, e não é, né? Ser médio é mediar entre os planos, e isso todos nós encarnados já somos espíritos e estamos em carne. Nesse momento, estamos passando por essa experiência aqui agora no planeta Terra, e essa experiência ela tem prazo de validade, teve data para chegar e tem data para sair, né? Conforme a nossa jornada. A data para sair, ela vai acontecer conforme a nossa jornada, conforme for os caminhos que vamos seguindo, né? Porque pode ser que nós aqui humanos interfira no momento da nossa partida, né? Se suicidando. E esse se suicidar, ele não necessariamente é só você ir lá e dar um tiro na sua cabeça, tomar um veneno. Não, isso é também através de vícios, né? Vai se suicidando, vai tirando a sua vida, né? Por exemplo, o cigarro vai contaminando os seus pulmões, vai contaminando a sua corrente sanguínea, os seus canais, vai obstruindo. Isso é um suicídio. É considerado um suicídio. Quando você desencarna, você vai, né, para o Vale dos Suicidas, em um outro nível. Lá tem um lugar e vai ter pessoas aqui que se mataram de uma forma brusca, tem outras que fumaram, tem outras que beberam, tem outras que usaram droga e assim por diante. Até a alimentação não deixa de ser um suicídio, tá? Quando você come exageradamente, destrói essa máquina, destrói essa roupagem, não deixa de ser uma forma de suicídio. É considerado para o plano superior, né, que você está destruindo a sua vida.
Então, de alguma forma estamos todos, né? Tanto a parte mental quanto a parte física. Então, você é médium, né? Porque você media entre os planos. Só que você não é médio vidente, né? Não tem mediunidade de audição, como eu. Eu não tenho, eu não escuto e nem enxergo. E não canso de falar aqui a todo momento que eu acho incrível isso. Agradeço a grande consciência, porque cada um tem aquilo que merece, que precisa e que é importante, né? Se eu não tenho essa mediunidade é porque ela não é importante no meu caminho. E eu não sei se eu tô preparada para enxergar os irmãos, né? Conforme está a sua imagem, né? Não sei se eu tô preparada para isso, não. Nesse momento eu tô bem feliz assim. Vou falar para você que a minha mediunidade sensitiva ela é incrível. Cada dia que passa eu vou aflorando mais e mais ela através dos meus conhecimentos, através da minha entrega, e ela é perfeita para tudo que eu faço, para todo o trabalho que eu faço. Então, eu sou apômetra, né? Sou mestre em apometria, né? Dou aula, faço atendimentos e tal. E sustento um trabalho dentro dessa parte de apometria, dentro dessa parte de trabalhar, né, como comandante, né, do trabalho. Então, eu faço vários trabalhos espirituais e dou aula, tudo relacionado à apometria. Então, toda a minha vida, ela é envolvida com essa técnica, né? Eu falo sobre ela, tudo que eu estudo é para acoplar ela, tudo que eu busco, aonde eu sustento é com ela, o atendimento é com ela, então tudo é com essa técnica. Então eu vivo e respiro ela, né? Todos os dias da minha vida, eu não passo nenhum dia sequer sem me conectar com essa técnica. Se eu não estou estudando, eu estou buscando sempre alguma coisa. Então, eu dou aula sobre apometria, né? Eu ensino pessoas a ser apômetra. E quando eu busquei a apometria, eu adentrei dentro desse mundo. Porque eu também, quando comecei no mundo da apometria, eu me achava totalmente incapaz, né? Eu não me achava médium. Disse, não, eu não tenho condições, né? Porque eu não vejo nada, não enxergo. E não vou receber espírito, né? Nem era uma intenção mesmo, eu queria mesmo era trabalhar com a técnica, mas eu precisei adentrar dentro dessa técnica, porque é assim, ó, tudo aquilo que é tua dor, né? Quando você tem uma dor e você adentra e busca se libertar dessa dor, ali tá tua cura. Então presta atenção. A apometria, quando eu conheci a apometria, ela foi minha dor, porque eu não conseguia entender direito muitas coisas. Eu tinha muita dificuldade de entender. Eu tava falando ontem, daí fiz uma live sobre 7 corpos. Nossa, 7 corpos pra mim era um bicho de 7 cabeças. Eu custei entender ele, né? E assim foi vindo tudo. E até hoje tem conhecimentos que eu busco e que eu sempre preciso me dedicar, né, para trazer esse conhecimento. Então, como era a minha dor, eu aí entrei de cabeça nela. E foi isso que me fez ser mestre, porque eu entrei de cabeça dentro da apometria. Eu busquei esse conhecimento assim, ó, muito por muito tempo. Né? Fui buscando, fui aflorando até que foi trazendo. E logo no começo, eu me formei e dei uma estudada e logo comecei a atender, porque eu fazia parte de um grupo de pessoas maluca que mal fazia, não faço ainda, né? Minha egrégora de pessoas malucas que a gente mal aprendeu e já queria pôr em prática, e já fomos colocando em prática, mesmo sem saber. Então, sabe que hoje eu fico pensando, né? É uma das coisas que realmente, agora eu tava pensando nisso, que eu preciso passar para os meus alunos. Eu não tava pronta quando eu comecei a atender. E a espiritualidade de luz, ela é incrível, porque ela, quer dizer, eu não me achava pronta, né? Porque eles sustentam todo o altar, porque naquela época eu ainda tinha o ego muito frágil, e eu achava que era eu que fazia as curas, né? Eu tinha, eu que tenho que ser médico, que tem que curar, tem que cortar, desligar e tal. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que eu precisava era fazer bem o meu papel. E qual era o meu papel? Estudar a técnica e pôr ela em prática. Porque quem faz o trabalho espiritual, quem faz a cura, quem faz a libertação é a equipe espiritual. Se eu botar no meu mental assim agora, gente, eu vou cortar cordas, correntes e cordões nesse momento, e eu pensar com a minha mente, né, aqui agora na Terra, como que eu vou fazer isso? Se eu não enxergo, se eu não vejo, se eu, né? Como se eu não sinto assim que eu faço a cura? Como que eu vou curar? Né? Como que eu vou
curar as pessoas, gente, pirim, pim, pim, né? Eu não sou mágica, eu não tenho aquela coisa mirabolante. E eu tinha o ego muito frágil e eu achava que era assim que tinha que acontecer. Com o tempo, estudando, mergulhando na apometria, no mundo da apometria, graças a Deus, que eu amo de paixão, eu faço o que eu amo, eu fui entendendo que não era eu que fazia o trabalho, que quem fazia o trabalho era a mentoria. E olha quanta arrogância mesmo minha, né? Quanta prepotência, né? Achar que eu que ia fazer as curas nos espíritos, que eu ia tirar chips, implantes, aparelhos, que eu ia desmanchar magia. Se eu nunca fiz nem um cursinho de desmanchar, não sei, né? Olha a minha prepotência, a minha arrogância em achar isso. E aí, conforme eu fui entendendo, fui estudando a apometria, eu fui entendendo que realmente era uma técnica linda, maravilhosa, que o Dr. José Lacerda trouxe para nós, mas que quem opera, quem faz o trabalho todo, é a espiritualidade de luz. Então, você precisa fazer a sua parte bem feita. E é isso que eles cobram, né? Não é nem cobra, é isso que eles falam. Você precisa fazer a sua parte bem feita. E qual a minha parte? Dar os comandos com precisão, com segurança, dar os comandos com firmeza, porque o que eu preciso? Eu preciso ter comando de impulso, que é um impulso terapia, comando de voz e a minha mente. A minha mente estar focada, eu preciso conectar a minha mente para aquela ação que eu tô ordenando. É comandado nesse momento, que seja cortado. E aí você sente, pensa, visualiza e dá os comandos, cortando. Essa é a minha parte. Porque com toda essa minha energia, eu dou possibilidade ao plano espiritual fazer a cura. É assim que acontece. Então é eles que fazem a cura, mas eu preciso fazer a minha parte, né? E eu não preciso ficar desconfiada que não vai acontecer, porque se eu fizer a minha parte bem feita, não tem erro. Não tem o que dá errado, porque aí eles conseguem fazer a parte deles, porque eu estou dando o meu melhor na minha parte. E qual é a outra parte, né? Estudar, né? E conhecer, entender das leis. Para que é importante tu entender das leis da apometria? Porque a apometria tem leis. Se você agir fora da lei, você pode gerar um karma para você, né? Por exemplo, quando você coloca o irmão no passado ou no futuro, você tem que trazer o irmão de volta, porque senão você coloca toda aquela carga energética, né? Em cima dele. Você precisa trazer ele de volta para o presente, para o estado que ele está nesse momento. Porque senão você coloca toda essa carga de todas as vidas que você mandou ele em cima dele. Ele pode virar um ovoide, então você coloca para o passado, traz, coloca para o futuro e traz. Porque você tem a possibilidade de dar esse comando para que o irmão consiga ver o que ele fez em outro momento, para ele entender o porquê que ele está passando por aquilo ali naquele momento. Então, o que você precisa fazer é entender, é realmente... Ai, querido, te adoro, meu filho maravilhoso. Então, você precisa realmente entender, né, da técnica para você fazer a coisa bem feita, né, para você encaminhar os espíritos. Ah, olha só, o espírito chegou aqui no campo agora e eu vou... tirando o espírito daqui. Não, eu não posso tirar o espírito. Eu já entendi, já estudei que eu vou encaminhar o espírito. Ah, Miriam, tirar e encaminhar é a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa, porque a apometria é amor, a apometria é luz. E você não pode de maneira nenhuma ter um sentimento negativo por aquele irmão, porque senão faz parte do trabalho. Você já tá falhando com a tua parte. Se você julgar o irmão, se você não tiver amor, empatia pelo irmão, nem faça o trabalho de apometria, porque você não vai conseguir fazer ele bem feito, porque a apometria é amor. Então você não tira um espírito, você traz consciência, lucidez, amor para ele. Você cuida dele, você não encaminha um espírito todo sujo, ele tá vindo do umbral. Como assim, Miriam? Como que tu sabe que ele tá sujo se tu não enxerga? Eu estudo. Ele tá vindo do umbral, porque ó, apometria é a técnica que trabalha no umbral, né? É a técnica que vai lá nas profundezas tirar os irmãos lá de lugares mais obscuros. Eles chegam como no campo? Agora você consegue imaginar que um irmão que tá na lama, que tá no lodo, que tá num looping negativado, que pode estar quebrado, pode estar machucado, que pode ter sido escravizado, que tá todo acorrentado energeticamente, porque é assim que funciona lá. Você imagina que ele vai chegar aqui e você não vai precisar fazer nada? Não, você precisa cuidar do irmão, tratar o irmão. E isso não precisa de mediunidade, isso precisa de conhecimento. Você estuda e você já tem esse conhecimento. E o que você tem que fazer quando o irmão chega do hospital, chega lá do umbral sujo, em dor e sofrimento?
tratar ele, dar todo o teu amor, tirar cordas, correntes, cordões. Mas como é que eu vou saber, Miriam? Como é que eu vou saber que ele tem cordas, correntes, cordões? Se você fizer o curso, né, trabalhar com a mesa, você investiga na mesa. Mas se você vai fazer a apometria, a terapêutica, você dá todos os comandos. E eu ainda digo para meus pacientes, meus alunos, dão todos os comandos de qualquer jeito. Né? Porque você dá os comandos, cortando cordas, correntes, cordões, tirando ibajetes, queimando, incinerando, dá todos os comandos. Você não enxerga, você não ouve, mas você imagina que aquele irmão tá assim. E aí você vai usar da sua sensibilidade. É aí que eu uso a minha mediunidade. É nesse momento que eu sinto se eu tenho que potencializar o comando, se eu tenho que falar alguma coisa diferente no comando, nesse momento que eu uso a minha sensibilidade. E aí que é a minha mediunidade, né, sensitiva. É nesse momento que na hora dos comandos. Então, quando o irmão chega, eu vou cuidar dele com todo o meu amor, como se eu estivesse fazendo para mim, como eu gostaria que fizesse para mim. Porque isso é o amor da apometria. E isso não precisa de mediunidade, você precisa só entender. Você precisa estudar e saber que você tem que fazer esse trabalho. Essa é a tua parte aqui no plano Terra. Deixa que o plano espiritual cuida da parte extrafísica. Você cuida da parte aqui na matéria. O que é na matéria? Bom, o irmão chegou do umbral sujo, machucado, vamos lá. Cortando tudo, tirando a roupa dele, fazendo os curativos, dando um banho, colocando uma luz verde para tirar os miasmas, os cascões, porque ele deve estar cheio, tá no umbral. Aí depois que eu faço tudo, coloco uma roupa branca iridescente, chamo os arcturianos, né, para cuidar dos irmãos, para reconstituir o corpo. Eu vou dando todos os comandos. E aí depois eu chamo os maqueiros para carregar os irmãos. E ainda faço mais, eu converso com eles. Eu peço permissão à grande consciência para entrar em oratória com eles, para dizer qualquer coisa. O que você vai falar para o espírito, Miriam? Eu não enxergo, eu não tenho ideia, eu não sinto, eu não vejo. Ai, meu Deus, o que eu vou falar para o espírito? E agora? Miriam, eu não tenho mediunidade para falar com o espírito. O que você falaria para uma pessoa que chega do umbral, né? Ou que chega de uma guerra agora, toda ferida, machucada? O que você falaria? Ela está em dor e sofrimento, ela está triste, ela está arrasada, ela está destruída, ela está com o coração partido, ela está perdida. O que você falaria? Não existe um protocolo. Por quê? Porque a apometria é amor, porque agora, nesse momento, é o teu amor que vai aflorar. É o que sentir no teu cardíaco você vai falar para ele. Ai, irmão, eu sinto muito por tudo que você passou. Eu vejo você. Eu sinto muito. Deve ter sido muito difícil para você ficar todo esse tempo realmente nesse lugar de dor e sofrimento. E é o que eu sinto, sabe? É o que a minha alma sente isso. Eu tenho muito amor por eles. E é o que eu sinto. Eu falo o que eu sinto. Porque olha só, é a minha alma que fala. É a minha alma que fala com eles. E aí eu falo que eu tenho vontade, sem medo, só falo. Eu sinto muito, eu sei que você estava perdido em dor e sofrimento e eu entendo que talvez o meu paciente que está aqui comigo agora tenha causado mal para você. Mas ele não tinha consciência também. E se a gente voltar em outro momento, se eu voltar em outra encarnação, você vai ver que você também pode ter feito mal para ele. Então chega de dor e sofrimento, irmão. Chega de vingança. Agora é o momento de você receber a luz. Agora é o momento de você ir para um lugar maravilhoso. Chega de sofrer. Olha só, você estava todo machucado, todo ferido. Então é a alma que fala, é o coração, é a tua parte mais pura. É a tua parte mais pura que fala. É o teu amor, é o teu carinho, é a tua dedicação. E isso é tão mágico. Quando você começa a fazer esse trabalho, isso é apometria, né? Apometria mexe com a minha alma mesmo. Quando você começa a fazer esse trabalho e você começa a se entregar mesmo
para os espíritos que estão perdidos, porque é um amor que não tem explicação, sabe? Eu não lembro de em algum momento da minha encarnação ter tido esse sentimento que eu tenho pelos espíritos que... Nossa, eu tenho tanta dó deles, assim, eu queria pegar todos eles no colo. E muitos chegam bravos e com raiva, mas... É muito triste, né, gente? Por isso que nós temos que evoluir pra gente não passar por isso, né? Pra gente não ir pra esses lugares, porque é muito sofrimento. E se você acha que aqui no plano Terra agora você sofre, imagina você no teu corpo ir para aqueles lugares ser um escravo. É muita dor. Então, a magia da apometria, pra gente que trabalha com ela, o que acontece quando a gente faz esse trabalho é que a gente vai ficando mais humano, sabe? A gente vai, parece que se encontrando com a nossa verdadeira essência, com a nossa parte mais pura, que essa é a missão aqui na Terra. A gente veio para isso porque a gente se perdeu, né? Então, quando você começa a dar o teu amor para os espíritos, você vai aprendendo que mesmo aquele que estrupou, que violentou, que matou, que fez o que aconteceu, você vai estudando no caminho do estudo, você vai entendendo que ele fez aquilo ali porque ele estava em dor e sofrimento, como todos nós, né? Como todos, né? Todos nós agimos de maldade porque estamos em dor. E eu sei que isso não justifica, tá, gente? Mas sempre atrás de uma situação assim tem uma dor. Então, quando você começa a fazer esse trabalho, que você começa a ter empatia pelos espíritos e começa a ter amor e começa a treinar esse diálogo com a tua alma, você começa a se transformar. Não tem como não se transformar, entende? Você começa a se tornar um outro ser. Um ser diferente, um ser que começa a olhar para as pessoas diferentes, sabe? E aí você começa a deixar de julgar, a deixar de se agredir por tão pouco. Você começa a olhar para a dor do outro. Então, entrar para o mundo da apometria, ele não é só como se fosse pouco, né? Não é só limpar os irmãos e tratar os irmãos, é se transformar mesmo, porque você se transforma. Você vira um novo ser, você vira uma nova pessoa, porque você começa a ter tanto amor que você não consegue entender. É só estando nesse lugar que você vai só vivenciando, para você ver como é que é essa transformação que a apometria faz na vida da gente. E ela faz. O caminho do estudo, ele é transformador. Porque nós estamos aqui agora, hoje, no plano Terra, muitos de nós em dor e sofrimento, porque estamos perdidos, porque né, se afastamos da nossa alma, se afastamos da nossa parte mais pura, né, por causa do ego, assim, tão perdidinho, né. Então a nossa missão é educar o ego, ajustar ele, mostrar para ele que não precisa mais lutar, não precisa mais brigar, não precisa mais agir assim, não precisa mais ter medo, não precisa mais ter raiva, não precisa mais ter ódio, porque você vai estudando e você vai entendendo o que esses sentimentos causam dentro de você. Porque é uma grande ilusão você ficar achando que você está fazendo mal para o outro. Você está fazendo mal para você. E aí você entra em dor e sofrimento e perguntando por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso, por que eu não tenho dinheiro, por que meus relacionamentos dão errado, por que eu estou passando necessidade. Você começa a se perguntar e a resposta está aí. A resposta tá no que tu dá, porque o que tu dá é o que tu recebe. Mas mira, não somar, mas em algum nível, porque a gente tem véus, a gente não enxerga. Eu posso dizer com toda a certeza do mundo que você não enxerga, porque eu não enxergo algumas coisas. E quando eu enxergo, meu Deus, como que eu fazia isso e não tinha percebido, porque são os véus de Maia, você entende? É muito difícil enxergar.
Você precisa estar buscando conhecimento para eles caindo. Porque sem o conhecimento você não vai conseguir se libertar dos véus de Maia. Você não vai conseguir libertar das personas, das partes que estão escondendo a tua essência, né? Você vai criando camadas densas, camadas rudes, para ir se defendendo aqui no plano Terra, e você não consegue olhar a sua parte mais pura. E o trabalho de apometria, ele vai te descascando, sabe? Ele vai te descascando, ele vai limpando, ele vai transformando você. Você, quando for fazer um atendimento, você vai ficar no lugar do irmão, você já vai olhar para o irmão, você vai ver o irmão com ódio, com raiva, você vai olhar e vai dizer assim, nossa, que pecado, por que será que ele está assim, onde é que está a dor, por que ele está agindo desta forma, o que será que aconteceu, que ele se descontrolou, porque tem uma dor atrás, entende? Você começa a olhar de uma forma, e daí a tua sensibilidade vai aflorando cada vez mais. O teu amor vai vindo à tona, né? E começa com amor pelos obsessores. E sabe, eu tô recebendo uma grande cura. Eu recebi uma grande cura essa semana, que a gente tá fazendo a oração do Arcanjo Miguel dos 21 dias, eu e o grupo da Casa Evolução, e tá muito forte, gente, tá muito forte. A Clara, a Pleidiana, ela levou nós pros hospitais, então ela abriu o portal, nos levou pros hospitais, então tá bem forte, assim, tem muitas pessoas passando por vários desafios, e eu também, né? E na segunda-feira passada, a Claire falou que tinha gente que estava fazendo cirurgia cardíaca. E eu nem tinha parado para pensar que era eu. Porque uma das minhas dores era que eu não percebo o amor que eu tenho. Eu dizia, nossa, parece que eu não amo ninguém. Eu não consigo enxergar. Isso, Miriam, é por amor, não sou. Não consigo enxergar o meu amor. Porque é um véu muito grande, né? Você pode estar dizendo, como assim que você não enxerga que você tem amor? Eu não enxergava. Para você ver como era um véu. E essa semana o meu pai desbloqueou esse sentimento dentro de mim, foi muito lindo, eu chorei, né, quando ele disse pra mim, filha, não deixa apagar a parte mais linda que você tem, que é o amor. Eu disse, você acha que eu tenho amor, pai? E aí ele começou a falar, nossa, foi uma choradeira, era eu chorando, ele chorando, foi um caos, assim, mas foi libertador. Então estou em processo de ainda absorver, entender tudo isso, sabe, que são curas maravilhosas. Então você vê, a gente tem muitos véus que a gente não consegue enxergar, então eu tenho certeza que você tem muitos véus que você não enxerga, você faz muitas coisas que tá prejudicando você, que tá fazendo com que você esteja no lugar que você tá de dor e sofrimento, e você não vê para mudar. E você só vai ver quando você entrar no conhecimento, que você vai olhando e aí vai desbloqueando, vai abrindo as camadas e aí você vai entendendo. Então, olha só, você não precisa ser médium para fazer apometria, mesmo você já sendo médium. Você não precisa ser um médium que você acha que precisa. Porque médium você é. Você é, eu sou, todos somos, mas cada um tem um tipo de mediunidade. Logo no começo que eu comecei a trabalhar com a Camila na apometria, porque eu conheço a Camila há 20 anos, mais de 20 anos, 22 anos. A gente se conhece há 22 anos, a gente começou a trabalhar no hospital junto, então a gente tem uma caminhada muito longa junto. Ela foi casada, eu fui casada, criei meu filho, ela criou os filhos dela, a gente participou de tudo, porque quando a gente se conheceu, meu filho tinha 1 aninho e meu filho tem 22, e os filhos dela também, então a gente tem uma caminhada muito grande junto. E a gente começou... Daqui um pouquinho eu já abro o step para você fazer a pergunta, tá? E a gente começou no plano, trabalhar junto no plano espiritual. E logo que a gente começou, eu ficava morrendo de inveja da Camila. Eu digo, meu Deus, ela recebe tudo que é espírito, ela recebe tudo que é santo, ela recebe tudo. Tanto que hoje ela recebe arcturianos, pleidianos, ela recebe... ela é do alto ao baixo, né? Então canaliza, recebe, traz informação e tudo. Eu digo, meu Deus, né? Eu não tenho nada disso. Então lá no começo, quando meu ego era muito fragilizado ainda, eu ficava com ciúmes, tipo, meu Deus, eu não tenho nada, ela tem tudo, né, que horror, eu me achava incapaz, me achava isso, me achava aquilo. Custou muito para mim me libertar disso e ver que eu tenho uma mediunidade que é para mim. Imagina se eu ia querer ficar enxergando o que a Camila enxerga agora,
né? Eu não tenho estrutura para isso. Eu hoje não tenho, hoje eu posso dizer que não tenho. E Camila começou a enxergar com 3 anos de idade os espíritos. Ela disse que ela era criança e eles ficavam tudo na volta dela. Ela enxergava as naves, né, espacial, tudo com 3 anos de idade. Eles vinham até ela. Então, para ela, um arcturiano, um pleidiano, uma equipe estelar, né, os obsessores, os orixás, para ela isso é comum, ela convive com isso diariamente, desde 3 anos. Então, olha só, né, daí não quero eu agora que me abrir para o plano espiritual agora. Mas por que ela veio com essa mediunidade? Porque ela tem uma missão muito grande de cura. Todo o trabalho que a Camila faz é grandioso, ela cura muito as pessoas, os mentores dela curam. O trabalho que a gente faz de apometria mediúnica, que ela traz os espíritos e traz os arcturianos e traz os pleidianos, é lindo, todo mundo que está na Casa Evolução já conhece, já sabe quando o pleidiano está falando, já sabe porque já, né, é mágico, é lindo, eles fazem umas curas que não tem explicação. Esses dias a gente fez um atendimento a uma criança que estava mal na UTI, a gente fez de tarde, de noite, a criança estava se mexendo. E a Claire, a arcturiana, entrou em todo o sistema da criança e falou onde estava o bicho. É umas coisas loucas, gente, que, né, se falar, a gente, né, tem pessoas que nem acreditam. Mas tudo bem, né, cada um com a sua crença, né, a gente sabe o que a gente está fazendo, né. De noite a criança estava se mexendo, a criança entubada. Então você vê a cura, né? A gente vê a cura das pessoas na hora, é assim, é mágico. Mas é a mediunidade dela. A minha mediunidade é a mediunidade de comando. Eu trabalho com comando, né? Os obsessores me ouvem. A equipe espiritual ouve os meus comandos. Então eu tenho o comando de voz. Eu vim para trabalhar com a apometria, eu vim para trazer consciência através da apometria, eu vim para ensinar a apometria, para criar soldados da luz. Essa é a minha missão. Eu vim para sustentar o trabalho na parte do umbral, onde eu faço trabalho, na cerimônia que eu trabalho. Então, é a minha missão, essa é a minha missão. Enquanto a Camila faz as curas, eu sustento o trabalho. E não tem um mais lindo, um menos lindo. Todos são lindos, porque um complementa o outro. Mas antes eu ficava desesperada. Eu achava que eu não tinha nada, ela tinha tudo, porque o meu ego estava muito fragilizado ainda, né? Hoje ele já tá melhor e cada dia que passa ele vai ficando melhor e melhor e melhor, porque eu vou educando ele, né? Vou mostrando, calma aí, só um pouquinho. Então não importa se você tem uma mediunidade, se você enxerga, se você incorpora, se você não enxerga, se você só sente, se você psicografa, nada importa. No trabalho de apometria, se você for fazer o papel que eu, Miriam, faz, você não precisa de absolutamente nada, você precisa só estudar e dar os comandos perfeitos, entendendo as leis, entendendo os passos, entendendo os elementos, porque você vai usar os elementos no momento que você sentir no seu coração. Isso é a mediunidade sensitiva. No momento que você sente no seu coração, agora eu vou botar a luz verde, agora eu vou chamar a chama violeta, agora eu vou chamar um elemental da natureza. E aí entendendo o que cada uma dessas ferramentas fazem dentro do trabalho da apometria. Entendendo que se você não der o comando de voz e com a impulsoterapia, não é apometria, porque você fala e empurra com o impulso, fala e empurra, mas o teu pensamento e o teu sentimento, a equipe espiritual tem muita facilidade de fazer a cura, porque você está fazendo o melhor da sua parte. Você não vai julgar ninguém, não vai tratar ninguém mal, nem o encarnado, nem o desencarnado, né? Porque nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para dar amor, porque a apometria não é julgamento. Muitas vezes nós não podemos nem dar conselho, porque tem que ver como é que está saindo o teu conselho. Se o teu conselho está saindo em forma de julgamento, aí você já para, porque nós temos véus, a gente se perde. Eu cansei de dar conselho com julgamento. No momento que você julga, você é julgado. Pode ter certeza, em algum nível você vai ser julgado. E aí começa a enfraquecer teu trabalho de apometria, porque os obsessores vão chegando perto de você, porque você vai abrindo um portal, porque você está julgando, julgar é do umbral.
Então você tem que tomar cuidado, daí você vai se lapidando, vai se transformando através do conhecimento. Ó, já sei que eu não posso julgar, então eu paro de julgar. Então imagina, para uma pessoa que era super julgadora como eu, quando eu conheci a apometria, que uma das coisas mais graves era julgar, nossa, foi muito difícil, eu tive que me transformar. E olha como aí eu me transformo, eu me elevo. Né? Com certeza, muitas curas aconteceu só nessa mudança. Pedindo permissão nesse momento à grande consciência, a todos os irmãos de luz, ao nosso mestre Arcanjo Miguel, para que ele possa estar ativando a chama violeta, queimando e incinerando esse objeto aqui. Né? Queimando e incinerando. Queimando e incinerando. Removendo objeto. O comando é remover objeto. Através da chama violeta. A chama violeta transmutadora vai queimando, incinerando e removendo. Gratidão que assim seja e assim é, graças a Deus, né? Então a gente vai vendo, né, que conforme a gente vai falando e vai trazendo consciência, conforme eu vou falando e vou trazendo algum tipo de consciência, os irmãos vão se aproximando, né? Porque eles ficam brabos, né? Mas como eu sou apômetra, eu dou um comando, né? E daí as coisas vão acontecendo, porque eu aprendi, né, gente? Eu estudei. Eu não preciso de nenhuma mediunidade para fazer isso que eu fiz agora. Que mediunidade você precisa? Ah, mas como é que você viu que você tinha uma coisa? Sei lá, começou a fincar uma coisa aqui na minha cabeça, não tava fincando, começou a fincar. Eu sou bem grossa, bem assim, animal, né? Eu tava normal, daqui a pouco começou a fincar uma coisa na minha cabeça, eu já estudei, pá, já sei, bingo. Estão querendo botar alguma coisa na minha cabeça, o que é isso? É os irmãos, né, perdidos. E daí você vai dando vida para isso, claro, deve todos os dias em você e nos seus familiares. E aí você vai dando vida para isso, e aí isso vai crescendo. Isso é a abertura do teu terceiro olho. Né? Vai abrindo, você vai sentindo, ai, que estranho. Agora mesmo eu tava aqui falando com vocês, eu senti, parece que alguém entrou ali, né? E não tinha ninguém, né? E aí você já vai vendo, eu não enxergo, mas sabe, essa sensação é uma mistura dessa dimensão com a deles, né? E aí, assim, sutilmente, né, eu enxerguei um vultinho aqui, bem sutilmente. Mas eu sei o que é, né? Eu sei por quê? Porque eu estudei. Não é porque eu tenho mediunidade, é porque eu estudei, então eu sei o que é. E conforme eu vou dando vida para essas situações, eu vou entendendo. Eu vou pedir permissão, tem alguém que tá com muita ansiedade, um aperto no peito bem grande, que chega a tá dando falta de ar, sabe? Né? Vamos pedir para limpar isso aí, né? Com a sua permissão, você diga mentalmente aí que você aceita, você que tá sentindo um aperto no peito, uma angústia, uma coisa bem incomodada, assim, bem estranha. Então, vou pedindo permissão nesse momento, a grande consciência, toda a espiritualidade de luz, a permissão para auxiliar esse irmão ou essa irmã que está com essa dor, com essa angústia, com esse sentimento, né? Eu vou pedindo permissão, né? Pedindo para plasmar em 1, 2, 3 o nosso tubo, para que eu possa encaminhar as energias. Toda e qualquer energia negativada, todo e qualquer irmão, qualquer espírito, né? Que estiver ali no campo dela, que estiver nesse momento agora, né? De alguma forma, né? Trazendo essa dor para a irmã, eu entendo, né, irmão, que talvez ela tenha em algum momento machucado você, mas você está recebendo a oportunidade. Olha só, Arcanjo Miguel, toda a equipe estelar, todas as equipes estão aqui para acolher você, né? Então, que você tenha consciência, clareza e lucidez nesse momento que os mentores estejam colocando para você, retirando todos os véus, né? Colocando as telas para você enxergar essa pessoa, ela não tinha consciência, né? Então, nesse momento, ela nem sabe o que está acontecendo, ou ele nem sabe o que está acontecendo, então não sabe nem por que está pagando isso. Mas eu entendo que você tem a sua dor, eu entendo realmente de todo o meu coração, mas agora você está tendo a oportunidade de sair desse lugar de dor e sofrimento e ir para as colônias espirituais, né, se libertando. Então eu convido você a se desconectar agora em 1, 2, 3, encaminhando diretamente ao nosso tubo lindo, maravilhoso, em 1, 2, 3, eu peço permissão à equipe espiritual para jogar uma malha azul, a malha do nosso mestre Arcanjo Miguel, que ela possa estar caindo sobre todas as pessoas que estão presentes aqui agora, se for permitido da equipe espiritual.
Vocês me perdoem se eu estiver fazendo algo errado, mas eu peço de todo o meu coração para ser jogada a malha azul do nosso mestre no campo das irmãos em 1, 2, 3, adormecendo todos os irmãos e encaminhando direto ao nosso tubo em 1, 2, 3. Eu peço também a permissão da energia da grande consciência, a energia solar do grande sol central de Alcione, que vai adentrando aqui no cardíaco. E essa energia crística dourada vai chegando até esse local onde está essa ansiedade, onde está essa angústia, e ela vai dissolvendo. A energia dourada vai adentrando e vai modificando, dissolvendo, retirando todas essas camadas negativadas, retirando esses sentimentos daninhos que estão aí atrapalhando você. Então vai removendo, a luz dourada vai adentrando, vai removendo, né, vai entrando, eu vejo ela se mexendo e essas camadas vão se mexendo assim para ser retiradas, né, vão se mexendo, estão muito acopladas, muito densas, sei lá, algum sentimento que você tem assim muito enraizado e assim mágoa, ódio, raiva, rancor, é um desses sentimentos assim que tá grudado assim, então assim que esse sol fique ali ativando para fazer a remoção dessas camadas, tirando essa sensação de angústia, né, que vai saindo, dissolvendo o máximo que puder da grande consciência, né. Gratidão ao plano espiritual, que assim seja, assim é, encaminhando em 1, 2, 3, o tubo. Alguém tá com bastante angústia, né? Às vezes eu percebo que uma pessoa... isso acontece comigo também. Alguém fez uma pergunta ali antes, pode fazer, eu vou abrir a oratória para pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você tinha me feito uma pergunta? Pode fazer a pergunta. Eu vou me esforçar para conseguir ler rápido aqui, vai lá. Né, porque fica passando, mas pode fazer a pergunta. Tinha uma pessoa que disse que queria fazer uma pergunta, né? Pode fazer. Alguém que queira fazer alguma pergunta, vamos lá. Bora lá. Ai, amados. Tem tanta gente linda, eu tenho tantos alunos lindos, você não tem ideia, você não tem noção, meus alunos são lindos. Quem tá me prejudicando? Como assim? Não era uma pergunta, mas eu tinha uma dúvida sobre ter mediunidade. Fala, Esther, pergunta. Qual é a dúvida que você tem? O que essa médium faz, a Camila, ela traz, né, os mestres estelares e eles fazem a cura. Ela é um canal, tá? Ela é canal da equipe estelar de cura, tá? Ela recebe, né, os arcturianos, pleidianos, os guardiões, ela recebe, né, várias... entidades de luz. Eu não tenho mediunidade, tinha dúvida se eu saberia conduzir os irmãos. Sabe, viu? Você viu que você sabe? Vai saber, Esther? Você entendeu? Eu também não tenho, assim que nem você. E você viu conduzindo. Você acha que eu precisei de mediunidade para conduzir, Esther? Eu só precisei do meu coração. O que é ser médium de cura? O que essa médium faz? É o que eu respondi. Essa médium traz... a equipe estelar, ela é um canal de cura, um canal para a equipe estelar fazer a cura, entendeu? Ela traz as equipes e as equipes estelares que fazem a cura. Por isso que eu digo que ela é um canal de cura, né? Ela é uma médium que canaliza. Eles chamam ela de canal. Toda a equipe estelar chama ela de canal. Não só a estelar, né? A equipe daqui também, né? Dos guardiões e todos, né? Então é isso. Eu me refiro às pessoas que são médio de cura. Eu realmente não entendo o que você quer dizer, porque assim, ó, eu sou médio de cura, né? Mas a gente estava falando assim, pessoas que trazem, né, uma energia que faz a cura.
Por exemplo, tinha um médium, não lembro agora o nome dele, que ele fazia alguns procedimentos de cura, né? De cura mesmo ali, né? Usava algumas coisas e fazia cura nas pessoas. Então, aquilo ali é uma pessoa que vem trazer uma cura desse tipo, né? Cura física, né? Mas a cura, todos os médiums trazem a cura, se você parar para pensar, né? Até os reikianos, eles curam, né? Eles curam com as mãos os chakras, né? Eles ajustam, harmonizam os chakras e os chakras, né, são reconstituídos, são limpos, desobstruídos, né, os canais, né, diz, então, todos são, né, todas as pessoas que se dedicam em algum nível são trabalhadores de cura. Eu sou uma trabalhadora de cura, certo? Você também é médium? Que maravilha! Né? Quando tem uma pessoa que tem mediunidade de canalização, é muito legal para fazer apometria mediúnica. Só que daí você tem que ter uma pessoa para ser o comandante. Você precisa estudar, tudo precisa estudar para você ir se descobrindo. Na caminhada você vai entender. A sua equipe espiritual vai se aproximar e vai mostrar para você qual é o seu caminho. Não tenha dúvida, eles mostram para você. Você não precisa que ninguém te diga, vai estudar, busca o conhecimento, tá? Busca o conhecimento, vai estudar, se abre, né? Diga que você tá aberta e eles vão te mostrar qual é o teu caminho, certo? É verdade, é verdade. Trabalhar com a mesa é muito maravilhoso, né? É muito magnífico trabalhar com a mesa. Eu sou apaixonada também por esse trabalho. Eu sou alucinada. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Entendeu, meu amor? Entendeu, Rebeca? Ficou claro? Eu tenho certeza que no momento que você se abrir, que você começar a estudar, vai estudar Kybalion. Ó, vai lá no YouTube, escreve lá, Kybalion de Lucelena. E aí você vai entender, tá? Bota lá no YouTube e é de graça. Tudo é de graça, gente. Tem tanto conhecimento de graça que vai ajustando. As 3 literaturas que para mim são essencial para o processo evolutivo. Gratidão, amor. É o Kybalion, Cartas de Cristo e o Livro de Ouro de São Germain. Para você entender o poder da palavra. O que você destrói pessoas só com a tua voz. Né? Aí você vai entender por que você planta e colhe. Porque todas as coisas que você fala, elas têm consequências gravíssimas. Porque tudo é energia. E o Livro de Ouro de São Germain vai te mostrar o poder da palavra. O que ela faz, o quanto ela destrói as pessoas. Então daí você começa a cuidar mais. Você imagina eu tenho comando de voz, né? Então você imagina eu com comando de voz desejando mal a alguém. Se eu já tenho a energia do comando de voz. É sério, é comandar que dá e dou comando e faço. Você imagina, se os espíritos perdidos, se a hierarquia de luz todos ouvem meu comando, você imagina no momento que eu mandar uma energia negativa para alguém, os espíritos perdidos vão pegar carona nessa energia, eu vou mandar. É uma loucura. Então você presta atenção, não posso, tem que cuidar o que eu falo. Porque eu tenho comando de voz e isso não é só para mim fica mais potente. Agora imagina, eles ensinam, ele mostra o poder que tem a voz e o quanto você destrói as pessoas. Daí você não entende por que não tem dinheiro, por que não prospera, porque você fala mal dos outros, porque você fala dos outros, porque você deseja mal para os outros, porque você espragueia os outros, porque você reclama, clama coisa ruim todo tempo, fica reclamando. Você atrai tudo porque você tem um poder magnético, você é eletromagnético. Então você, imagina, você tem um poder muito grande que você não conhece. Por isso que você está perdido. Porque quando você entender o poder que você tem e o quanto você está se destruindo, isso aí já vai mudar toda a tua história. Porque daí você vai parar você vai parar de se destruir. Entendeu? Você vai parar de clamar coisa ruim, parar de dizer que você, meu Deus, eu não posso falar porque agora eu já sei como é que é, eu já sei, entendeu? O conhecimento que transforma. Porque agora você diz assim, não fala, porque tu planta, colhe, tá, você nem dá bola, você nem ouve, a Miri já vem com aqueles papos. Agora, se você estudar, se você ir a fundo, buscar o conhecimento, a consciência cai, a ficha cai e os véus caem e você, pegou o conhecimento. É assim que acontece.
Então, por isso que é o conhecimento que transforma. Então, você busca o conhecimento, vai entender das 7 leis da existência, que é o Kaibalho, que é um dos conhecimentos primordial, todo mundo tem que entender, tá? Das leis universais, o que tem dentro tem fora, o que tem embaixo tem em cima, tudo é dual. Então, vai buscar o conhecimento esse, que você já vai entender muito da plantação e da colheita. Tá? Você vai entender muitas coisas. Aí depois, se você tiver, né, vontade, busca o livro de ouro de São Germain. Tem audiolivro no YouTube, gente. É barbadinha, bota no ouvido, né? Audiolivro. Escuta lá. Eu escutei em um dia, 2, eu escutei o audiolivro todo e depois eu já escutei 3 vezes já. Entendeu? Aí depois, se você sentir no coração, vai para Cartas de Cristo. Aí Cartas de Cristo é até desencarnar. Não pode parar nunca de estudar ela. Porque cada vez que você volta, você abre uma porta. Conforme o discípulo vai ficando pronto, as informações vão chegando. Você lê uma coisa agora, você entendeu uma coisa. Se você evoluiu, volta para ler a mesma coisa, abre outra porta. Então é eterno. É o conhecimento que é eterno, não tem paradeiro. Mas vou te dizer que ali mudou toda a minha vida. Esses conhecimentos mudaram toda a minha vida. E todos esses conhecimentos eu trago para dentro do meu trabalho de apometria. Porque tudo está conectado com a apometria, né? Tudo está conectado dentro da apometria. E isso não tem em todas as apometrias não, viu, gente? Isso aí tem na minha, no meu curso, no Formação em Apometria. Porque eu trago, busco, coloco lá dentro, porque eu sei que é importante, eu sei que faz parte do todo, certo? Agora, por exemplo, eu tô estudando muito as sombras, né? As máscaras e as sombras, porque eu quero trazer um conhecimento bem profundo sobre isso. Né? E aí estou estudando bastante sobre isso. Daí eu quero fazer uma aula sobre isso, quero fazer um curso sobre as sombras, tá? Vou fazer, não vou botar dentro da formação, provavelmente eu vou fazer um curso separado, porque é um conteúdo bem extenso. Depois eu quero fazer um curso sobre o ego. Aí vai, né, gente? A gente vai buscando e vai evoluindo e vai sendo incrível, tá? Daí vai ter tudo lá na Hotmart para você poder usufruir desse conhecimento maravilhoso de uma forma bem fácil, bem simples. Então, olha só, dia 8 e dia 9, semana que vem, a gente, né, vai ter nossa imersão. A apometria terapêutica vai acontecer no dia 8 e dia 9, o dia inteiro. Você vai passar comigo, tem apostila, tem certificado, tem conexão com o hospital, vai ter atendimento ao vivo, vai ter tira dúvidas, vai ter muita coisa legal, vai ser muito legal. Eu tô me preparando bastante para esse atendimento, né? Tive que até diminuir minha agenda de apometria para poder me dedicar mesmo para essa imersão que vai acontecer, né? Se você quiser comprar a gravação, tá? Clica no link lá que você pode ter acesso à gravação. Eu não posso assistir os 2 dias, Miriam, eu quero comprar a gravação. Pode comprar a gravação, tá? Ele custa R$ 39,90, tem poucas vagas, tá? Daqui um pouco vai mudar o lote. Não vai aumentar muito, tá, gente? Mas aumenta R$10, se não me engano, vai para R$ 49,90. Mas hoje é R$ 39,90 essa imersão. Então, se você não pode ir assistir os 2 dias, não pode estar comigo os 2 dias, que você fique num dia ou meio-dia, e aí você compra a gravação se você quiser assistir depois, tá? Vai ser maravilhoso, vai ser muito incrível, você vai poder fazer atendimento em você, tá? Você vai sair pronto para fazer atendimento em você e na sua família, se você quiser. Então, imersão, apometria terapêutica, 8 e 9, começa às 9 da manhã e vai até às 18 horas. Eu espero você, se você não se inscreveu, se inscreve, o link tá lá nos stories e tá na bio também, mas lá nos stories tem, eu botei ontem, tá? O link lá para você acessar, clica lá, se inscreve e vem participar comigo dessa imersão maravilhosa para você entrar dentro desse conhecimento, tá? Para você já começar a evoluir, expandir a sua consciência. Certo, gente? Um beijo no coração e a gente se fala hoje à noite, porque até a semana que vem, até o dia da imersão, nós vamos ter live todos os dias ao meio-dia e às 20 horas. Então a gente se encontra e a live vai ficar gravada. Se você curtiu, se você gostou, compartilha ela com outras pessoas. Eu não sei se isso é difícil, né? Eu acredito que não. Você bota o aviãozinho lá e compartilha com todo mundo que tá lá no teu Insta. Compartilha. Você vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas. Se você achou interessante, se esse conhecimento fez alguma diferença na sua vida, hoje, passa ele adiante. Passa ele para as pessoas conhecer e virem se transformar junto, tá certo? Um beijo no seu coração, bora lá, aviãozinho, enviando para todas as pessoas que você conhece. Um beijo e a gente se encontra hoje à noite, tá bom? Tenha um lindo dia e à noite a gente se encontra. Beijo no coração de vocês.